Aplicar a decisão da revisão da vida toda. E passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito da tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar ou permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024, houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então esse é meu voto. Faço então uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente, Pois não, ministro Alexandre. eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência e na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Olá, meus amigos, mais uma vez agradeço a participação de vocês, a companhia de vocês, meus amigos aposentados. Quero aqui falar sobre a revisão da vida toda, que foi um assunto muito falado nesses últimos dias por causa do julgamento, não é verdade?
você que acompanhou parte do julgamento que eu coloquei aqui na fala dos ministros, né? Não é a minha fala, é a fala dos ministros falando sobre a revisão da vida toda. Então, nós queremos falar aqui para você, por quê? Em primeiro lugar, são os aposentados que amargam há anos a revisão da vida toda. Em outro lugar, você sabe que os aposentados, a esperança muito grande para resolver a revisão da vida toda. Agora você vê o que aconteceu nesse último julgamento do dia 10. Você que acompanhou parte do julgamento, eu até coloquei aqui, quero agradecer a todos vocês que assistiram, que deixaram seu comentário, porque é muito importante. Você sabe que ali estava sendo julgado as ADIs. Na realidade, o tema, né, 1102, o tema da revisão da vida toda, ele não, como que nós vamos dizer? Ele não estava sendo julgado, mas na fala do ministro, ali dizia que a revisão da vida toda estava sendo julgada. Porque se você que acompanhou o vídeo e a fala, você vai ver quando ele fala revisão da revisão. Então você viu, né, ali o ministro falando sobre a revisão da vida toda e sobre também os que já receberam, né, muitos receberam tutelas antecipadas e não vão, né, precisar devolver, né? Isso não é vitória, tudo bem, é um processo que foi ganho, né, lá atrás, em 2022, quer dizer, e chegando agora a essa conclusão de um julgamento das ADIs, mas foi julgado a revisão da vida toda. Então você vê aí, né, você que tem acompanhado, né, e tem visto muitos falando que a revisão da vida toda ainda vai ser julgada e a revisão da vida toda ela vai ser ganha. Meu amigo, minha amiga, nós não estamos aqui para enganar ninguém. Você tem uma esperança, claro, nós temos uma esperança, mas a revisão da vida toda, ela só pode ser ganha acontecendo uma reviravolta muito grande, né? Tendo um milagre muito grande ali para que a revisão da vida toda aconteça. Por quê? Porque você vê que ela já foi julgada e no julgamento, né, nós tivemos o pedido de destaque, nós tivemos aí, né, a conclusão de se pedir o destaque e justamente para chegar, né, no presencial, para chegar aonde chegou. Então é uma angústia, é uma decepção muito grande. Por quê? Porque são idosos, são pessoas que já trabalharam e perderam seus direitos, né? Eu tenho amigos, né, que seguem o canal e já me deixaram, né, aqui escrito, né, que trabalharam, perderam 20 anos, 22 anos de suas maiores contribuições. Tem pessoas que estão hoje ganhando o salário mínimo, mas não é porque ele não contribuiu, ele contribuiu com valores altos, né? Teve amigos aqui que deixou o comentário, trabalhou 10 anos, né? Se eu não me engano, aqui não me falha a memória, trabalhou 10 anos, eu acho que no Banco do Brasil, 8 anos, no Banco Bradesco e mais alguma coisa. Eu sei que trabalhou e perdeu ali as suas maiores contribuições, hoje está amargando, ganhando um salário mínimo. Então nós não estamos aqui trazendo, né, aqui um meio de falar alguma coisa ao contrário, mas infelizmente não adianta a gente ficar aqui, a revisão da vida toda está ganha, apesar, né, de nós sabermos que excelentes advogados estão brilhando, né? Você sabe que tem advogados que estão empenhados nessa causa
de resolver essa situação, mas, né, não houve publicação do acordo, então isso aí tudo ainda se aguarda algumas decisões. Não adianta ninguém chegar aqui e ficar falando, até mesmo o respeito ao idoso, respeito à pessoa que está com processo. Tem pessoas que estão com processo que pagaram para entrar com processo, né? Eu tenho um amigo que tem um processo que ele está aguardando, acho que 2 anos, ele pagou, né, se eu não me engano, foi R$ 1.200 ou R$ 1.500 na época, para entrar com processo, e o processo está parado, né? Igual também eu tenho falado aí, você que acompanha o canal, sobre o tema 1209, está parado. A última movimentação que nós tivemos foi em novembro do ano passado, quer dizer, até agora está aí o tema 1209, também está lá no STF, igual a revisão da vida toda também, só que a revisão da vida toda já vem há anos nessa luta, e chegou a vitória, e a gente não sabe, né, mais, né, como fica o coração de pessoas que já está com mais de 70, 80 anos. Todos nós vamos ganhando idade, vamos envelhecendo, você vai envelhecer, né? Então são pessoas que trabalharam, contribuíram para ter uma velhice melhor, não vamos dizer boa, vamos dizer melhor, né? E quando chega na hora, eles estão recebendo até mesmo o salário mínimo. Por quê? Porque vem as perdas, né? Vem tudo contribuindo para que isso aconteça. Então, eu gostaria de pedir a você que deixasse seu comentário, o que você achou desse último julgamento, qual foram os desempenhos e a decisão, né, de se julgar, né, fazer o julgamento das ADIs e a revisão da vida toda, porque a revisão, o tema 1102, a gente fala muito sobre o tema, e a gente às vezes acaba atrapalhando e não sabe. Aqui não tem edição, então eu às vezes aí está falando de uma coisa e daqui a pouco entra na outra, mas não é isso. É que você precisa ficar informado. Meu amigo trabalhador, talvez, quem está acompanhando o processo da revisão da vida toda é um filho, é uma filha, né, a esposa que está acompanhando e quer que esse processo seja ganho. Mas o que acontece? Está aguardando, e há uma esperança, né? Está aguardando, mas há uma esperança que a revisão saia. Mas adianta a gente chegar aqui e falar que a revisão está ganha, se na realidade o processo está lá no Supremo Tribunal Federal e a gente tem que aguardar a decisão dos ministros, porque o processo vai para Brasília e tem que aguardar as decisões. Então são decisões que estão sendo pautadas, estão sendo julgadas, decisões que eles é que vão decidir. Por mais, como eu falei antes, né, brilhantes advogados lutando nessa causa, mas não é o seu advogado que entrou com uma ação. Muitos advogados, né, já disseram para os seus clientes que não tem mais jeito, a revisão já acabou. Mas, meu amigo, vamos aguardar os últimos passos, as últimas informações para poder passar para vocês, porque nós queremos a dignidade dessa pessoa que trabalhou em área de risco, em profissão insalubre, essa pessoa que contribuiu com os maiores salários, né, na época, antes de 94, e continuou contribuindo depois de 94. Só que de repente, migrou para uma empresa que as contribuições eram menores e ele acabou, né, sendo aposentado com um salário mínimo, né, às vezes até um pouquinho a mais, mas não está correto, porque o seu advogado, através de um contador, disse que ele teria direito a mais. E essa decepção é frustrante. Essa decepção é frustrante para todos que estão com o processo em andamento, porque o processo se encontra lá no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos aguardar as últimas decisões para trazer para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o canal. Desde já agradeço a sua participação, a sua companhia, e que Deus dê saúde a cada um de vocês, que possam ter força para poder ver o mérito dessa questão, que essa questão
nós estamos aí aguardando para poder passar para você. Informação, ela é muito importante. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado.